O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, hoje chegamos ao ponto culminante do tempo pascal, em que celebramos a solene festa do envio do Espírito Santo, chamada também como festa de Pentecostes. Vejam que, dados 50 dias após a Páscoa, como promessa de Jesus, que não ficaríamos sozinhos, mas que, voltando ao Pai, enviaria o Paráclito, o defensor, o advogado. Hoje toda a igreja canta louvores e invoca a vinda do Espírito Santo para animar, motivar, santificar, fazer crescer. Vejam que a festa de Pentecostes é uma herança que nós temos de uma das festas judaicas. Os judeus celebravam a Páscoa, que era exatamente a Páscoa da libertação, a travessia do Mar Vermelho, sair da escravidão para a liberdade, e por 7 semanas comemoravam e celebravam a colheita, sendo que, dados 7 semanas, 50 dias, agradeciam e bendiziam a colheita e também o fato de terem recebido os mandamentos. Então, se celebravam 7 semanas de gratidão e, ao mesmo tempo, cantava-se louvores pela lei recebida por Moisés no Monte Sinai. Se a gente fizer memória, a gente se recorda que quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei, houve vários sinais, raios, ventania, trovões, tudo para anunciar que o povo de Deus estaria recebendo a liberdade. Os 10 mandamentos simbolizavam essa expressão de liberdade, de viver a partir da vontade de Deus. Por isso
que quando a gente fala de Pentecostes, um dos textos que nós lemos todos os anos na primeira leitura é o texto dos Atos dos Apóstolos, que narram muitos desses sinais. Diziam que estava no cenáculo os discípulos, Maria, algumas mulheres, e lá acontece um grande barulho, um forte vento, labaredas de fogo descem, e os discípulos, que até então estavam medrosos, temerosos, assustados, após receberem o Espírito Santo, se enchem de motivação, de alegria, de zelo missionário e saem pregando e anunciando Jesus Cristo. Vejam que, na verdade, essa associação é uma associação muito interessante, porque vejam, se no Antigo Testamento os mandamentos foram marcados em pedras, e nós dizemos que eram leis externas, heterônomas, que precisavam ser trazidas para a vida, quando a gente olha esse texto dos Atos dos Apóstolos, nós vemos uma maneira muito diferente. É o Espírito que vem sobre a humanidade e inscreve agora no coração humano a grande lei deixada por Cristo, que, se recordarmos, há 3 semanas atrás, nós vamos nos lembrar que a sua lei, o seu testamento é o amor. Então, a gente entende que a vida a partir do Espírito é a vida do amor do próprio Deus, e isso não está fora de nós, não é heterônomo, mas autônomo, passa a ser uma expressão de vida. Ninguém precisa dizer para nós que o amor é lei, porque a partir do momento que fazemos a nossa experiência de Deus, só podemos ser amor, porque Ele é amor pleno. Entendendo então essa primeira dinâmica, quando olhamos para a festa de Pentecostes no judaísmo e agora aqui no cristianismo para nós passamos a olhar o Evangelho. No Evangelho nós temos 3 grandes marcas do envio do Espírito Santo. Primeiro, a gente tem que se recordar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem juntos desde sempre. Tanto que quando a gente lê lá no comecinho da Bíblia, conta que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito foi soprado na narina do homem para dar vida. O Espírito ungiu os juízes, inspirou os profetas. O Espírito Santo é aquele que fecundou o ventre de Maria, quando, como ouvimos na Anunciação, o Espírito é aquele que, quando Jesus é batizado, vem sobre ele. Então vejam, o Espírito já atuava desde sempre, mas de forma específica. Agora ele é enviado a toda a humanidade. E como é que Jesus faz isso? Primeiro, por meio do sopro. Conta-nos o Evangelho que a primeira atitude de Jesus é soprar. Por que soprar? Porque soprar é vida. Como eu já disse, Deus, para dar vida ao homem, sopra-lhe a narina. Inclusive, a palavra sopro em hebraico quer dizer ruá, é uma palavra feminina. Então marca também a dimensão feminina do agir de Deus. Então, como cantávamos no Salmo, se tirar o respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. O sopro do Espírito é um novo tempo, uma nova vida, um momento de nos abrirmos à transformação. É Ele quem dá a vida. E esse ruá, esse sopro, se nós olharmos bem, ele vem de várias maneiras. Ele pode vir como vendaval, como ventania, para os momentos em que nós estivermos muito parados, desmotivados, entristecidos. Ele vem como ventania para nos tirar do lugar. Mas também
a mesma ruá que pode vir como vento, ela pode vir como sopro suave, como sopro que na nossa solitude orienta, ilumina, acalma, santifica. Assim é o Espírito, conforme nós estamos, ele vem como vento, como sopro, para nos motivar e nos santificar. Aí, quando a gente olha essa dinâmica do sopro, a gente vai se envolvendo como sendo templo desse mesmo Espírito. Depois que Jesus sopra, ele diz aos discípulos: recebei o Espírito Santo. Se nós fazermos memória, na nossa crisma, nós ouvimos a mesma coisa: recebei o Espírito Santo. Na nossa crisma ou confirmação, nós fomos plenamente preenchidos do dom do Espírito, com dons e carismas para serem colocados a serviço do reino de Deus. Daí a gente vai entendendo que a força do Espírito, desde o batismo nos acompanha, na confirmação é retomada como experiência profunda de plenitude, para que sirvamos os nossos irmãos, para que estejamos a serviço da igreja. E vejam que por fim, além de soprar e de dizer, Jesus envia. Ele envia os seus discípulos para a grande missão de serem igreja misericordiosa. Por isso hoje, eu dizia no começo da missa, é dia do aniversário da igreja. A partir de Pentecostes, aqueles discípulos que estavam com medo, fechados, apavorados, eles saem e conta-nos nos Atos dos Apóstolos que Pedro, num primeiro discurso, converteu algumas dezenas de pessoas. No segundo discurso, centenas de pessoas. E a partir daí, a igreja se tornou pública e conhecida. Com a festa de hoje, a gente começa o tempo da igreja, guiada pelo Espírito Santo. E vejam o quanto é importante nós entendermos esse envio, que dotados de dons e carismas, como nos disse a segunda leitura, nós somos chamados a transformar o mundo, a sermos parte desse grande corpo. A cabeça do corpo é Cristo. O que impulsiona o coração é o Espírito. E nós somos membros desse corpo, sempre atuando para a causa do reino de Deus. Nenhuma parte do corpo é mais ou menos importante. Todos nós, hierarquia da igreja e povo de Deus, temos o nosso papel e a nossa função. Por isso, fomos plenificados de dons e carismas. E esses dons e carismas que o próprio Espírito suscita de maneira diferente em cada um de nós, é para ser colocado a serviço. Dom e carisma é dom e carisma de Deus quando ajuda na salvação das almas, quando ajuda na santificação do povo de Deus, quando ajuda na santificação da igreja. Se o dom e o carisma é para autopromoção ou para proveito próprio, não é dom e carisma, é arrogância, é orgulho, porque os dons e carismas, eles sempre vão estar a serviço do reino de Deus. Vejam então que celebramos hoje a grande festa do Espírito Santo e pedimos a Deus: envia o Espírito, transforme a nossa vida, modifique aquilo que precisa ser modificado. Eu convidaria a cada um a abrir espaço para que o Espírito que habita dentro de nós possa nos transformar, possa ser o doce e suave companheiro das nossas vidas, iluminando, fazendo crescer, santificando, nesse tempo em que somos chamados a ser igreja a partir do Espírito Santo.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.